de flores artificiais, agora a gente vai falar das flores naturais que encantam tanto, né, e estão ameaçadas nesse processo de destruição dos habitats. Professora Delfina, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pela presença. Vocês devem estar achando estranho, né? Num encontro de pássaros, a gente falar sobre orquídea, mas natureza é natureza, né? Aonde a gente vai ter bastante pássaro, provavelmente a gente vai ter bastante orquídeas. E espero que vocês gostem dessa apresentação. Para quem já estuda orquídea ou gosta de orquídea, vocês vão estranhar que tem uma nomenclatura aqui que às vezes não é comum para vocês. A gente, no Jardim Botânico, que eu sou a curadora da coleção de orquídeas, nós precisamos de identificar as orquídeas como elas são atualmente consideradas. Tá? Aqui a gente tem a Cattleya lobata, ou Lélia lobata, que eu costumo chamar de orquídea realmente muito carioca, porque ela dá na Pedra da Gávea, no Pão de Açúcar e no Morro em Niterói. E, naturalmente, com um habitat tão restrito, ela é uma planta muito ameaçada de extinção. Ela já está na categoria realmente vulnerável. Pode passar, por favor. A umidade é um fator essencial para que se crie um ambiente favorável ao surgimento das orquídeas. E a posição geográfica da cidade do Rio de Janeiro, a sua configuração, sobretudo devido ao seu relevo, com grandes afloramentos rochosos, ou seja, muitos morros, muitas serras, e também a umidade fornecida pelo mar e pelas matas torna o ambiente do Rio de Janeiro muito propício ao surgimento das orquídeas. A maior parte dela surge a partir de 300 metros de altitude, porque é acima de 300 metros que nós vamos encontrar muito mais neblina, muito mais nuvem, trazendo aí novamente a mesma condição, umidade elevada. Tá? E os dados de registros atuais indicam que na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, ocorriam cerca de 270 espécies. Mas muitas delas devem ter se perdido. Algumas em função da redução da Mata Atlântica, da extração e exportação de madeira nobre do Rio de Janeiro, a extração de lenha para os engenhos e também a extração de matas para instalação de fazendas de milho, mandioca e principalmente o cultivo do café, que tomou parte de muitas encostas do município. E, além disso, se une a ocupação desordenada do território em função da expansão imobiliária. Quando eu comecei a estudar orquídeas, lá no ano de 92, eu visitei a Barra da Tijuca e é impressionante a quantidade de orquídea que tinha na Barra da Tijuca. E hoje em dia, praticamente, você não encontra mais nada, só apenas em um ou outro parque. Né? Pode mudar, por favor? Isso aí são os dados históricos que a gente encontra, que de 1795 a 1818, a madeira que saiu do Rio de Janeiro com destino a Portugal, em moeda, correspondia a 40% da exportação do Brasil. E em termos em volume, a percentagem ainda seria maior. Tá? E de 1798 a 1807, ocorreu um grande pico de exploração de madeira no Rio de Janeiro. E em 1816 inicia o cultivo do café, que foi um problema muito sério para a cidade, em função da redução do fornecimento de água, tá? E ela começou na fazenda da Gávea Pequena, e a partir daí ela se espalhou pelos morros em torno da cidade. Ali no slide da esquerda, a gente vai ver a plantação na Enseada de Botafogo. Tá? E aqui à direita a gente vê uma colheita de café, a gente vê o Pão de Açúcar ao fundo, é uma gravura de Rugendas, de 1821. Em 1856, Dom Pedro
ele ordena o fim do plantio de café, porque ele percebeu que o plantio de café estava acabando com a água na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E por causa do desmatamento, aconteceram muitos episódios de escassez de água. Então, por ordem de Dom Pedro, as fazendas foram desapropriadas de fazendeiros e de nobres, tá, nas encostas do maciço da Tijuca. Pode virar, por favor? E esse trabalho de reflorestamento deu origem ao atual Parque Nacional da Floresta da Tijuca. E foi efetuada pelo comando do Major Archer, com a ajuda de 5 escravos, plantando mais de 100 mil árvores nativas num prazo de 13 anos. Isso é o que conta a história, mas provavelmente o número de escravos deve ter sido muito maior, né? Porque para plantar essa quantidade de 100 mil árvores, precisava realmente de um batalhão, né? Posteriormente, o Tomás Nogueira da Gama foi responsável pelo plantio de mais 120 mil mudas, e a Floresta da Tijuca, que está situada dentro do Parque Nacional de Tijuca, veio se tornar uma das maiores florestas urbanas do mundo. Tá? Ela vem atrás do Parque Nacional da Pedra Branca, que é também localizado aqui no Rio de Janeiro, e em segundo lugar vem o Parque da Cantareira, em São Paulo. E no início do século XIX começou, que não chama, não é procura das orquídeas não, é caça às orquídeas. A quantidade de coletores e pesquisadores que vieram para cá, sobretudo em busca de orquídeas de flores grandes, como é o caso da Cattleya crispa ou Lélia crispa. Tá? Então, eu acredito que além dessas 270 espécies registradas para o Rio de Janeiro, provavelmente nessa época que não havia um registro como há hoje em dia, muitas espécies devem ter sido coletadas ou muitas delas desapareceram com essa questão da exploração, né? Das fazendas, da exploração do café. Tá? Agora, esse número dos 270, ele pode não corresponder a uma ocorrência atual, porque os estudos são feitos, mas não são feitos quilômetro por quilômetro ou metro por metro. Né? Isso aqui é uma foto, né, essa da esquerda, é uma foto de 1910, a gente vê aí o bairro Leblon, né? E, naturalmente, essa foto recente não foi feita exatamente do mesmo ângulo, mas a gente pode perceber que o que era areal, o que era restinga, se transformou realmente numa área habitacional. E essa aqui é uma outra foto do Augusto Malta, né, que registrou muito bem a cidade do Rio de Janeiro. Em 1909, a gente vê o Morro Dois Irmãos, né, como era o Leblon nessa época e como é essa parte aí hoje em dia. Né? Agora, eu tenho um prazer muito grande de ter aqui conosco o Plínio Seno, que é um dos responsáveis pela recuperação da área que eu vou falar a seguir. Tá? Que em plena Avenida Atlântica, no bairro do Leme, mais precisamente no Morro do Leme, uma população de braçávolo tuberculata resiste bravamente, apesar de todas as agressões que sofreu, de todas as coletas, e inclusive incêndios, né, na época que tinha a comemoração do final de ano, né, da passagem do ano, era feita com fogos lançados a partir do Morro do Leme, e ali havia muito incêndio, destruindo muita vegetação. Aí a área de proteção ambiental, APA, ali nós vemos uma foto de 1987, 1992 e uma foto mais atual. Aí a gente vê que realmente o esforço, né, do Plínio, que eu peço até uma salva de palmas por essa iniciativa dele, né, junto com a Associação de Moradores do Leme, e ele consegue conquistar até, porque esse morro ele fica dentro de uma área militar, né? Mas eles conseguem conquistar até os comandantes para ajudar nessa conservação. Tá? Pode passar, por favor. E essa aí
Esse Morro do Leme aí é uma coisa que a gente passa lá e vê, né? Essa parte mais escura ainda tem muita baçábara tuberculata. Tá? E ela, em geral, ela cresce ali no meio dos cactos. Isso aí são outras orquídeas que dão no Morro do Leme, em geral numa área mais sombria. E mesmo o Pão de Açúcar, né, que a gente olha assim e pensa, mas aquele lugar ali é inóspito. Mesmo o Pão de Açúcar, ele tem assim, ainda é habitat de orquídeas. Muitas delas já desapareceram, essa questão de escalada e coleta também, mas ainda hoje a gente pode encontrar. O Morro do Pão de Açúcar, ele tem diversas faces. Cada face dessa tem uma incidência solar e tem uma questão de umidade também diferenciada. Tá? Tem a face norte, que é a face que tem menos orquídeas, é a face mais que pega sol praticamente o dia inteiro. Tem a face leste, que é a faixa que é viada para a entrada da Bahia, que é a mais rica. Tem a face sul e tem a face oeste. A face oeste e a norte são as menos, digamos assim, privilegiadas, né? E isso aí vai depender, a ocorrência das orquídeas, ela vai depender em função do vento, em função da vegetação que tem em torno, em função da umidade. A face leste, que é essa virada para a entrada da Baía da Guanabara, ela recebe o sol da manhã direto. E o resto do dia ela tem muita luminosidade, mas ela não recebe sol direto. E ela tem um paredão menos íngreme, o que permite o surgimento de vegetação, o que ajuda também o surgimento das orquídeas epífitas. Tá? E ela apresenta, então, uma vegetação mais desenvolvida. Isso aí são dois exemplos de planta que ocorrem na face leste. E a face sul é uma face muito protegida do sol, é aquela face que a gente vê quando está ali na Praia Vermelha, tá? E a temperatura cai bastante à noite. A gente pensa às vezes assim que o Rio de Janeiro a temperatura não cai muito, mas não sei se vocês se lembram, um tempo atrás que um grupo ficou preso no Pão de Açúcar, não conseguiu descer, eles tiveram problema de hipotermia, né? Porque a temperatura cai muito. E a orquídea gosta muito disso, calor de dia, frio à noite, tá? Tudo isso ajuda, tá? E o Morro da Urca, que é aquele que tem o caminho do Bem-te-Vi, ou caminho Cláudio Coutinho, né? É aquele caminho que margeia ali o pé do morro, tá? E ele tem duas condições bem diferentes de crescimento. Ele tem a pedra, quase nua, né? com poucos arbustos, e ele tem uma parte de bosque. E aí ocorre a vanila. Eu não sei se vocês sabem que a baunilha é extraída de uma orquídea, da flor de uma orquídea. E nesse local ocorre a vanila. Agora, cada vez que eu vou lá, tem muito menos vanila, porque as pessoas vão descobrindo e vão pegando os pedaços, tá? E ela cresce diretamente na rocha, ali nas fendas, mas as raízes dela estão sempre protegidas por alguma matéria orgânica, pela sombra dos arbustos, como a clúzia, por exemplo. E isso aqui, esse mapa aqui, ele vai nos mostrar os maciços que existem no município do Rio de Janeiro, e foi aquilo que eu falei, esses afloramentos rochosos, eles ajudam e muito a ocorrência de orquídea. E o maciço da Tijuca, que é o que a gente mais conhece, que é onde tem o Parque Nacional da Tijuca, onde tem o Corcovado, ele é muito rico, tá? Tem o Pico da Tijuca, que é bastante elevado, tá? E toda essa área aqui, verde aqui, é o maciço da Tijuca. E nesse maciço da Tijuca, nós temos o Morro do Corcovado, que é o grande ícone da cidade do Rio de Janeiro, e nesse morro foi descoberto a Pseudolélia corcovadense. E ela leva esse nome justamente porque ela foi
descoberta perto do Corcovado. Tá? E a Lélia Crispa, ela na cidade do Rio de Janeiro, principalmente ali no maciço da Tijuca, ela era muito abundante, mas por causa da sua beleza, por causa do seu perfume, por causa do seu tamanho, hoje em dia ela é muito ornamental, né? Hoje em dia ela é muito difícil de ser encontrada. Isso aí são outras orquídeas que ocorrem no maciço da Tijuca. Aí são as chamadas micro-orquídeas, que são aquelas orquídeas de flores bem pequenininhas. E essa aí é da Serra da Carioca. Esse habitat aqui dessa orquídea que é a Auletia, que é uma orquídea muito bonita, eu cheguei a visitar ali nos anos 2000, uma área que tinha cleiste e tinha Auletia, ali no caminho do Sumaré. Mas acontece que, principalmente a cleiste, que ela desaparece quando ela não tem flor, quando vem o pessoal limpar, fazer a capina do caminho, ali vai embora muita Auletia, muita cleiste. Hoje em dia, elas florescem no mês de abril. Eu quero ver se eu vou lá no próximo mês de abril para saber se ainda existe alguma delas. Tá? E o cataceto serno ocorre também na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas a orquídea, ela é uma flor hermafrodita. Ao mesmo tempo que ela carrega o grão do pólen, ela tem a entrada para o ovário, onde vai desenvolver o fruto. Essa é uma fusão dos dois órgãos e que se chama coluna. Então, as orquídeas atingiram, digamos assim, uma evolução muito grande, por isso que elas são hermafroditas. Porém, tem um grupo pequeno de orquídeas que não é hermafrodita. Pode ser hermafrodita, pode ser só masculino e pode ser só feminino. É o caso do cataceto. Tá? E as flores masculinas são sempre as mais bonitas, as mais vistosas, e as femininas, em geral, parecem uma bolinha, um capacete de moto. Né? Isso aí são outras plantas da Serra da Carioca. Tá? Agora, o interessante é que essas plantas aí, sobretudo, elas precisam de um certo frio para florirem, né? Aí você diz, uma planta do Rio de Janeiro eu posso cultivar. Nem sempre, porque vai depender muito da altitude que você está, né? Ou da umidade que você pode fornecer. Isso aí são outros exemplos da Serra da Carioca. E o maciço da Pedra Branca é a maior floresta urbana do mundo, 12.500 hectares. E o Parque Estadual foi criado em 74, ela abrange 16 bairros. E ela abriga também o maior pico da cidade, que é 1025, que é um pouco maior do que o pico, mais alto que o Pico da Tijuca. Mas, com exceção da Prainha e Grumari, não há muito estudo abrangente sobre as orquídeas nesse local. Então, é possível que lá se tenha mais plantas do que está registrado até hoje, mas registrado, né, do ponto de vista científico, nós não temos. Esse aí é o Parque Nacional da Prainha, que a última vez que eu visitei ainda tinha esse aspecto desses cirtopódios grandes, mas a gente não sabe, né? Porque à medida que as pessoas vão descobrindo aonde tem as orquídeas, as pessoas vão lá e coletam indiscriminadamente. E é uma pena, porque uma planta que você coleta na natureza, ela é muito mais difícil de você cultivar do que você adquirir uma planta que foi reproduzida em laboratório pelos orquidários. Né? Que aí, além de acabar com a planta na natureza, ainda mata a planta. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Isso aí são outras duas orquídeas da Parque Municipal da Prainha. E esse aqui é um cataceto, que eu falei para vocês que ele pode ser hermafrodita ou não.
As flores femininas, em geral, têm essa aparência. Agora, nessa espécie, não. As duas têm a mesma aparência. E nesses locais... Pode voltar um instantinho, por favor? Vocês vão observar, tudo isso aqui é mudinha do catacetum. A semente cai no chão, porque a semente de orquídea ela tem pouco nutriente, ela não consegue se reproduzir sozinha, mas ela faz simbiose com um fungo que existe na raiz da própria orquídea. Então, ela caiu no chão, provavelmente, aí já tinha uma ortorquídea e foi possível que ela se reproduzisse dessa maneira. Isso aí são outras da prainha. Tá? E pode voltar um instantinho, por favor? Pode voltar um slide, por favor? Essa aí, a Camellia gutata, é uma planta vulnerável, mas assim, ela corre muito perigo de extinção na natureza. Inclusive, eles estavam falando aqui sobre as restingas daqui do estado do Rio. É uma planta, era muito comum nas restingas de Arraial do Cabo, na restinga de Maçambaba. Hoje em dia você já tem dificuldade de encontrar, porque devido à beleza dela, ela é extremamente coletada. Né? Pode passar, por favor. E aqui é o maciço de Jericinó, na Serra do Mendanha. Tá? Lá, como era um presídio, né, até que foi razoavelmente preservado. Mas não se... Pode passar, por favor. Não se tem muito estudo sobre essa área, tá? Ela pega 3 municípios, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita, e ela foi considerada pela Unesco Poderia voltar um instantinho só, por favor? Não, pode ir à frente, então. Pode passar. Isso aí são 2 exemplos de orquídeas que já foram encontradas na Serra do Mendanha, mas, como eu disse, como é uma área ainda bem preservada, eu acredito que lá, se houver um estudo mais aprofundado, a gente vai descobrir muito mais espécies do que tem até hoje registradas. Pode passar? Ela tem a Maxillaria rufensis, ela ocorre nessa área. A Maxillaria rufensis é uma planta polinizada pela abelha, então ela tem sempre um perfume muito agradável. E também tem espécies terrestres de Cleistes e Abenaria. Pode passar. Pode passar, por favor? Isso aí foi um estudo, foi feito na Restinga de Grumari, não tem muito tempo, deve ter uns 10 anos, que foram registradas 29 espécies de orquídeas. Pode passar, por favor, tá? E a Restinga de Manambaia, que ela atinge os municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Manguaratiba, também foi feito um estudo relativamente recente, onde foram registrados... Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Essa aí foi uma das orquídeas registradas na região. Agora, essa planta aqui, Tricocento púmero, ou oncídio púmero, né, dependendo do que você adota, ele era encontrado no bairro do Rio Comprido, às margens do Rio Comprido. Hoje em dia, não há hipótese dela ser localizada nesse bairro. Pode passar, por favor? E na Barra da Tijuca tem o Parque Municipal de Marapendi, que ainda tem alguma coisa, tem esse cirtopódio glutinífero. O cirtopódio é uma orquídea que tem uma coisa interessante, né? Os índios, as populações indígenas, eles usam muito as orquídeas para fins medicinais, mas a gente ainda não conseguiu aprender direito isso, né? Então, o cirtopódio é a única orquídea que é usada por laboratórios para fabricar uma pomada, que é altamente cicatrizante. E quem assim já morou na roça e tudo, conhece um negócio chamado berne, que é um bichinho que se instala na perna. A pomada de cirtopódio, ela é sucesso garantido para retirada de berne e para cicatrização de uma maneira geral. Tá?
Isso aí são outras orquídeas, né, da Barra, Recreio e adjacências. Mas o que eu estou falando para vocês, eu não sei realmente se a gente ainda encontra, né? Esse aí é o cirtopódio, é um cirtopódio de restinga, isso aí é de Vargem Grande. Já estou acabando. Isso aí são outras orquídeas cariocas. Essa orquídea era muito comum na Ilha do Governador, bairro de Botafogo. Hoje em dia não se acha mais, né? A intermédia não se acha mais, é uma espécie extremamente vulnerável, ela dá muito também nas restingas do estado do Rio, mas no Rio de Janeiro ela não é mais encontrada há muitos anos. Ela era abundante, inclusive, na Lagoa Rodrigues de Freitas. E para finalizar, vou mostrar para vocês, né, uma foto da Pedra da Gávea, onde ocorre a Cattleya lobata, que é uma planta, como eu disse, extremamente vistosa. É uma área de ocorrência muito pequena, mas mesmo assim ela tem diversas formas de cores. E ela ocorre, inclusive, vocês viram ali, naquela lateral ali da Pedra da Gávea, completamente vertical. Não se sabe como ela consegue se fixar. Próximo, por favor. Isso aí, nossos agradecimentos às pessoas que nos forneceram pesquisa e fotos. Tá? A maior parte dessas fotos aqui são de Sérgio Araújo, que está aqui presente também, que veio nos prestigiar. É isso aí, gente.